que eu quero? O momento crucial é de pensarmos na paz. Porque quando Jesus disse, eu vos dou a minha paz, que o mundo não vou dar, nós vivemos essa dualidade. E vamos ter conflitos. Famílias que se desestruturam totalmente. Amigos que se afastam por A ou B, questão política partidária, por isso, por aquilo, por outro. Quando nós pensamos, nós emitimos. Quando nós pensamos, nós emitimos o que somos. Por isso que Jesus nos disse, pensou, pecou. Porque quando eu penso, eu gero uma imagem. Eu estou doido para falar mal do fulano, do Pedro. Eu já falei mal do Pedro. Eu só não verbalizei com fulano ou beltrano, mas eu já falei mal dele. Porque eu já gerei um sentimento de rancor, de inveja. Eu vi uma palestra outro dia dizendo que o Chico ele não gostava da inveja, ele tinha medo da inveja. Por quê? Porque quando a gente tem inveja, eu jogo sentimentos do contrário. Eu tenho inveja do fulano. E eu sou doido que ele caia e eu vou rir. Porque eu não tenho a capacidade que ele tem. Aí eu quero desconstruir ele. E eu emito o pensamento. E às vezes perto dele eu sou tão amigo. Renovando atitudes mentais. A gente começa lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. No subtítulo, Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na questão 459, Kardec pergunta, influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos? Alguém sabe a resposta? Muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que governam. Espera aí, Pedro, levanta o braço lá atrás. E o meu livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Mas eles que nos conduzem, por quê? É a questão. Por que que eles nos conduzem? Porque eu deixo. Se eu sou maledicente, se eu sou fofoqueiro, que tipo de personagem vai entrar em meu contato? Ali nós fizemos uma obra-prima de uma pessoa pensando, ele transmite e ele recebe. Nós somos transceptores. Eu gero uma onda mental e passo para fora. E eu recebo também. Comunicação por pensamento? Sim. Minha mãe, na época da década de 70, ela ia muito em Uberaba com o Chico, num grupo de espírita lá de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Em determinada época, elas foram com um grupo grande, estava aquela fila imensa. E um companheiro nosso lá do Centro Espírita, aliás, do Grupo Espírita, Sheila, ele era revoltado, porque ele tinha uma filha esquizofrênica, que amava-o e extremamente longe dele. Perto, ela era extremamente agressiva. E ele foi lá. E eles estavam naquela fila e minha mãe conta, estou ótimo, eu, alma, eu, espírito, estou ótimo. O corpo pode não estar bem, mas eu estou bem. Já ouviram falar de Jerônimo Mendonça? Que era um expositor espírita, que ele vivia numa maca. Ele fazia exposição amarrado numa maca. Tinha uma doença degenerativa que ele não conseguia. Em determinada época levaram ele para o Chico abençoar ele, que ele ia morrer. O Chico virou e falou assim, ei, volta para lá e vai trabalhar. Você não vai morrer agora não. Você tem uma carga muito pesada, volta para lá. E ele voltou para Bangu e foi trabalhar. Porque o corpo pode não estar bem, mas o espírito está. No livro Mecanismo da Mediunidade, com o título Indução Mental, André Luiz nos diz: tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução
Significa o processo através do qual um corpo que detém a propriedade eletromagnética pode transmitir a outro corpo sem contato visual. Lembrando que esse livro é de 1959. Isso aqui é a partir da década de 90. Isso é uma indução eletromagnética? A minha irmã que mora em Roraima, se ligar para mim, ela sabe onde eu estou? Não, mas ela vai me localizar. Por quê? Isso aqui, assim como eu, emite por uma célula, fala assim, ó, o Pedro está aqui em Braço do Norte. Ela sabe que eu moro em Santa Catarina, mas não sabe onde eu estou. Mas isso aqui diz onde eu estou. E assim somos nós, quando ele diz, no reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de produzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintoniza. Eu faço isso, indução, eu cruzo com bem ou mal. É aquela dualidade, o que eu quero a minha companhia? O anjo ou o obsessor? Quem que eu quero? Mas se eu penso mal, quem vai estar do meu lado? Mas se eu penso bem, quem vai estar do meu lado? Porque o primeiro pensamento, Kardec, os Espíritos respondem para Kardec no Livro dos Espíritos, logo em seguida, na 460 ou 461. O primeiro pensamento é meu. Os outros podem ser dos espíritos que querem me perturbar, mas o primeiro é meu. E André Luiz vai nos concluir dizendo o seguinte, se eu faço uma atrocidade, por exemplo, matar uma pessoa na facada, mas aí depois no interrogatório foram 19, mas a primeira foi eu que dei. As outras 19 pode ser obsessor. Porque se eu não desse a primeira, ele não daria as outras. Se eu não caluniar, eu não vou deixar entrar numa sintonia com caluniadores. Não vou deixar. Seja eu no dia a dia, seja eu numa reunião mediúnica. A minha avó tinha mediunidade sonambúlica. Ela dormia e o espírito comunicava. E um tio meu, né, genro dela, apresentou uma doença, câncer de pulmão, e ele não descobriu, foi em vários locais, e ele vivia menosprezando o espiritismo. Falando mal da minha avó, que a minha avó queria, às vezes minha avó queria dar um conselho, falava a ele. E aí ela dormia e dava um conselho. Aí um dia, sem nenhum preconceito, mas ele foi num centro de Umbanda. Chegou lá, foi escondido da minha tia. Aí ele foi lá, se consultou, tudo bem. Boca de siri. Chegou no primeiro final de semana que ele foi visitar minha avó estava sentada no sofá, minha avó era muito matrona. Então ela sentava no centro do sofá da sala e daqui a pouco ela dormiu. Aí o espírito comunicou e falou para ele, quer dizer, Paulo, que você foi lá aquele dia, lá no centro de Umbanda, consultou comigo. E falou tudo. Minha tia regalou o olho para ele. O quê? Minha avó acordou, ficou olhando. Mãe, preocupa não, quando chegar em casa eu vou conversar com o Paulo. E ele falou, muitas das coisas que você ouviu é o médium. E minha avó não tinha nenhum vício de xingar, falar palavrão, nada, nenhum. Uma educação extremamente rigorosa, e ela não tinha. E não falou, foi com ele, falou, você está estranhando porque eu não estou xingando. Mas lá era o médium, aqui não. Porque eu domino a minha mente. O espírito vai comunicar através de uma indução mental perispiritual com o médium. E ele vai captar no médium as palavras que ele quer dizer. Indução mental. Que tipo de companhia eu quero? Quando vier um pensamento negativo, pense, não é meu, então eu não quero. É lixo, não quero. Mas quando é o bem, esse eu quero. Vai lá socorrer fulano. Quantas vezes nós temos uma intuição falar assim, poxa,
Me lembrei do fulano. Será que ele está passando bem? Pega o telefone e liga, que às vezes é um alerta. Vai lá fazer o bem. E ele continua dizendo, compreendendo assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. O que é a vontade? É o fazer. É o que gera o fazer. É o que gera eu decidir o bem ou o mal. No livro de Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos fala o seguinte, que a fé é a confiança e a vontade é a execução. Porque se eu tentar nessa cadeira ficar a semana inteira orando para resolver o meu problema, quem vai resolver? Ninguém. Eu vou orar, pedir, como nós lemos na mensagem de abertura, vou entrar em sintonia com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a vontade, é a fraternidade, é o amor. Isso que é o Espírito Santo que desenvolve dentro de nós. E vou à luta. E vou fazer. Minha tia mais velha, a irmã mais velha do meu pai, ela tinha uma frase muito interessante, protestante. Quando acontecia um problema, ela falava o seguinte para a gente. Quando acontecia um problema, você fala assim, eu já fiz a minha parte, agora é com o Senhor. A fé dela era com o Senhor, mas a vontade de fazer era dela, de fazer. E assim somos nós, não precisa ser protestante, católico, espírita, mas não. É nossa. Gerando as motivações do prazer ou dos gostos, da alegria ou da dor, do otimismo ou do desespero, atraindo para si os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. No livro de Zíbia Gasparetto, O Amor Venceu, tem dois personagens que eu vou sintetizar bem aqui, que foram escravizadas lá na Mesopotâmia e levadas para o Egito Antigo. Uma, o mesmo senhor dela se apaixonou e casou com ela. E a outra continuou escrava. A que continuou escrava, ela tinha uma frase muito interessante. Falava assim, o meu corpo está escravo, mas o meu espírito é livre. E a que casou com seu senhor, virou uma senhora da corte, continuava escrava na vingança, no ódio e no rancor. E ela não entendia a amiga. Está liberada. E ela queria que a amiga ficasse também revoltada. Ela fala, não, eu sou livre. Porque depende de mim. Onde que eu vou estar? Lembra de um desenho, pessoal mais antigo? Lembra um desenho do leão e da hiena? Lembra? Ó vida, ó tristeza, vai dar errado. E o leão, não, vai dar certo, vamos lá. É o otimismo. E o outro lado é o quê? O desespero, a descrença. Porque quando eu falo não vai dar certo, eu já joguei 50% de energia e não dá certo. Quem construiu essa casa parou para pensar se vai dar certo ou não? Começou. Porque 1000 passos, Jesus falou, para dar 1000 passos você tem que dar o primeiro. Se você não der o primeiro, você não sai da inércia. E nós temos que fazer. Nós temos que mudar. Temos que fazer. E Joana no livro fala o seguinte, muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores, que levam a fugas emocionais, ao vazio existencial, distúrbio complexo e de difícil liberação. Nós temos uma amiga na nossa cidade que ela tinha um poder aquisitivo altíssimo na cidade, que a gente chamava lá de elite da cidade. Ela perdeu tudo, a ponto da casa espírita dar cesta básica para ela. Ela entrou num fugas emocionais tão grande que ela começou a criar, e ela relatava para a gente, ela começar uma ideia mental, onde ela vivia numa fazenda com os seus serviçais, e ela tomava remédio para dormir, para ir para essa criação mental. Existe? Existe. Existe. Lê as obras de André Luiz, lê as obras de Manuel Filomeno de Miranda, lê as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira.
quando eles relatam ali criações mentais, e a pessoa vive, o indivíduo, de encarnado e desencarnados, vive naquela criação mental. Ele vive. Recordações da Mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela conta casos sobre isso, onde em desdobramento ela foi ajudar a pessoa desencarnada, que manteve aquela fuga mental. Muito mais do que imaginamos. E no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai falar sobre formas de pensamento. Emitindo uma ideia, passamos a refletir o que lhe se assemelha a essa ideia. Essa é para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos impõem modo de sentir. Emitindo uma ideia. Todos conhecem o farol de Santa Marta. Já viram falar ou viram, né? Ali é uma torre que ela emite o tempo todo uma informação. Ela diz ali, além do farol para o mar, ela tem uma emissão de uma torre, que alguém que for lá nunca coloque a mão naquela torre, que é alta voltagem, tá? E ela emite em código Morse, dizendo assim, eu sou Laguna, eu sou Laguna, eu sou Laguna. Eu, Pedro, também emito pelo meu pensamento. Eu sou Pedro. Eu sou maledicente, eu sou fofoqueiro, eu sou intrigueiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou vice-versa. Quando eu tenho equilíbrio mental, a gente vai ver um Divaldo Pereira Franco que passou anos num processo obsessivo sem nunca o obsessor conseguir atingir o objetivo dele. Por mais que ele tentou. Porque ele mudou o pensamento. Ele mudou a sua faixa etária. E ele tentava agredir constantemente. Porque ele reconheceu o Divaldo, aquele bispo da Inquisição, que era o companheiro dele. E o Divaldo mudou. E o identificou. Porque os espíritos às vezes nos falam, Pedro, você está dentro do centro hoje, mas você não era assim em outra encarnação, babá. E às vezes eu retorno. A Mônica teve um insight, minha esposa, que eu fui bandeirante no século XVII. E eu a escravizei. Ela era índia. Aí nós voltamos hoje junto. Aí ela me escraviza. Eu tenho que lavar, passar, fazer faxina. E ela fica deitada. Né? Retorno, e eu tenho que ficar calado quando ela se aborrece, que filha de italiano já viu, né? Quando começa, né? Não sei se tem italiano aqui, não estou menosprezando não, tá? Senão ela vai escutar em casa, vai brigar. Mas é o lei do retorno. Vamos nos identificar. Nós nos identificamos. E ela continua, o André Luiz continua, nessa projeção de formas e determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que nós sintonizamos. Quando eu coloquei a imagem da casinha linda ali, bem desenhada, o que é aquilo ali? É o centro espírita. Pedro, eu estou aqui dentro, eu fico tão bem, mas quando eu saio lá fora, eu volto à minha realidade. Com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, e às vezes com meus companheiros encarnados do dia a dia. Quem vai fazer a diferença sou eu. Quando eu tomo passe, eu saio daqui pisando em nuvens. Eu entrei em sintonia, eu entrei em indução. O médium deu o passe e eu fui receptivo, não fui refratário. E aquilo lavou minha mente, lavou o meu corpo e meu espírito. Mas eu volto para a minha realidade lá fora. E eu tenho que pegar tudo que eu absorvi de energia positiva e levar lá para fora. Levar a paz, a harmonia. Tudo lá para fora. Porque lá fora que é a nossa vivência. Lá fora que nós vamos mostrar quem nós somos. Porque senão nós vamos ficar
né, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas de pensamento, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam. Porque quando nós colocamos o pé lá fora, nós saímos desse campo magnético da proteção da casa, que os mentores e nossos amigos espirituais criaram em torno da casa. Assim como eles já nos estão visitando, vendo a nossa necessidade para completar lá dentro. E tirar nossas formas de pensamento negativo. Faz isso não, Pedro. Muda. E Joana continua dizendo para a gente: sempre estarás em companhias físicas ou desencarnadas. Sempre estaremos em companhia de pessoas amigas, encarnadas ou desencarnadas, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Tinha uma senhora lá no grupo Sheila, em Nova Iguaçu, e que ela fazia palestra, e determinado dia aconteceu um fato com ela. Ela estava indo para o centro, e ela lia muito. Então ela entrava no ônibus e ficava lendo. Aí, o ônibus foi assaltado. Quando chegou nela, o cara chegou e pediu a bolsa. Quando pediu a bolsa, estava assaltando um, estava lá na frente, outro lá atrás, que normalmente são assim. Não posso falar que eu sou da Baixada Fluminense, então um lá na frente, outro atrás, e o outro vem recolhendo os donativos, né? Aí, quando chegou nessa senhora, ela fechou o livro, dizia ela, estava lendo, fechou o livro, olhou para o rapaz e falou assim: interessante, quando eu era viva, isso aconteceu comigo. Quando ela falou assim, o ônibus ficou vazio, que correu assaltado e assaltante para fora do ônibus. Aí ela parou, ela estava assim, que ela estava tão concentrada no que ela estava lendo, e ela criou um campo magnético em torno dela tão forte de proteção, que ela falou assim: interessante, o ônibus ficou vazio de repente, será por quê? Aí o motorista que não desceu foi lá e falou: o que aconteceu? Aí ele olhou para ela e falou assim: que tem um fantasma lá atrás, e todo mundo saiu correndo atrás. E ela era o fantasma. Sempre estamos em companhias físicas e desencarnadas. Sempre. O que vai fazer a diferença é o meu comportamento, é o meu pensamento. Com Pedro já foi ao contrário. Pedro estava lendo muito, pegou um ônibus, aí o rapaz começou a discutir com o cobrador que queria apurar a roleta. E eu, naquela impulsão, falei: que absurdo, por que não faz isso? Aí levantei para pagar a passagem do homem, do rapaz. Quando eu levantei, ele permitiu pular a roleta. Aí, quando vi, o rapaz vinha lá da frente pedindo dinheiro. Aí o Pedro, na vigilância dele, falou assim: é por isso que o cobrador não deixou ele pular. Aí o meu mentor virou e falou assim: no lugar de criticar, dá o dinheiro da passagem para ele e fica calado. Abaixei a cabeça, dei o dinheiro, não falei mais nada. A minha vigilância de criticar. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu não ia pagar a passagem. Se ele pedisse o dinheiro, eu dava o dinheiro da passagem. Mas a minha vigilância, encarnados e desencarnados. Ocorrendo mudança de conduta mental, mais facilmente convence o perseguidor do erro que persevera, facilitando a libertação do enfermo da alma. Acontecendo a mudança minha, o meu obsessor, ou aquele que me acompanha querendo me levar para o mal, vai chegar e falar assim: deixa eu acompanhar o Pedro lá no centro para ver o que é aquilo lá que é bom ou ruim, porque ele está mudando. Ainda não é perfeito, mas está mudando. Aos poucos ele está mudando. E às vezes depois ele vira nosso amigo espiritual, grato pela mudança dele. Porque todos nós somos um exemplo para alguém. Todos nós. E que exemplo que nós queremos dar? Bom ou ruim? Que sejamos bons nos nossos exemplos. Ou cada um de nós não tem uma história da avó? Eu tenho muitas. Do avô, da mãe, do pai, de um amigo que falava assim: isso
meu filho? Não vai? Quem não tem? Aquela saudade no fundo do coração daquele avô, daquela avó carinhosa, fraterna, que você queria até hoje sentar no colo. Quem não tem? Eu tenho. E às vezes eu choro ainda, de lembrança da minha avó materna. Tá? Choro ainda, já tem 30 e poucos anos que ela já se foi, mas a saudade ainda vem. É a nossa companhia. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-se ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transforma a tua existência, auxiliando na escalada ascensional. Divaldo fala sobre cura e autocura, à medida que te eleva os pensamentos. Rosando Klinge conta uma história bastante interessante quando nós temos determinação no nosso pensamento. Um amigo dele, que era daquele PSF, Programa de Saúde da Família, trabalhava no interior do Piauí. E contou para ele: Rossandro, você que é espírita, me explica. Eu trabalhava numa cidade tal, no interior do Piauí, e fui visitar uma mulher que tinha 5 filhos. E ela estava com suspeita de câncer de útero. Eu fui lá, levei todos os exames para ela ver, e ela estava com câncer de útero. Quando eu fui falar para ela, ela virou para mim e falou assim: não me fala o diagnóstico. Ou melhor, não me fala o que eu tenho, porque ela era uma pessoa bem simples. Porque eu não tenho ninguém da família para socorrer. Eu tenho 5 filhos e largada do marido, que foi embora. Moro aqui no interior dessa cidade e tenho que criar meus filhos. O que eu tenho não me interessa. Me dê a receita. E assim ele fez. Deu a receita, foi embora, foi fazer a residência dele. Quando ele voltou e abriu a porta do posto, ele fechou. Chamou a enfermeira e falou: tem um fantasma lá fora. A enfermeira: não. O prontuário dela está aqui. É impossível. Ela morreu. Ela tinha 6 meses de vida. Está lá fora. O senhor vai atender? Vou. Manda ele entrar. E ele perguntou: o que aconteceu? O senhor me deu a receita, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu pensei, fiz a minha prece e pensei: eu tenho 5 filhos para criar e eu não vou permitir que essa doença me domine. Eu dobrei a receita em pedacinhos de todos os comprimidos que o senhor tinha passado. E uma amiga minha que gosta de fazer chá, dá licença, fazia chá e eu tomava aquele papelzinho dobrado e fazia a minha prece. Ela falou: impossível. Vamos fazer exames. E ele fala para o Rossandro: o útero dela estava perfeito, como se ela nunca como se ela nunca tivesse tido um filho. Perfeito. À medida que elevas pelo pensamento, você domina o corpo. Vejam a palestra do Divaldo, Cura e Autocura, que ele vai falar. E Joana continua dizendo: assevera-se alguns estudiosos do pensamento que um indivíduo normal, em 24 horas, pensa 95.000 vezes. Somos um dínamo. Mas, esse mais que às vezes me incomoda, porque é uma coordenada, né? Mas, contudo, no entanto, entretanto, a maioria é de ressentimentos, interesses vis, paixões, anseios, repetitivos, vulgares, calúnias, fofoca, intriga. A maioria de nós. E quando ele vier, vamos repetir lá o que falamos na frente: não é meu, não me interessa. Eu vou interessar para o meu. E ela diz: quando puderes utilizar dessa força, que é um dínamo, é uma energia, com sabedoria e proveito, transformá-las em uma alavanca tão poderosa que será fácil mover o mundo.
E ela encerra dizendo: quando, porém, controlar o pensamento terá descoberto pela segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Mas Pedro, me diz então qual é o caminho? Não sei. Porque cada um de nós temos um caminho. O meu caminho é meu. Mas cada um de nós temos o caminho. Mas Joana adiante nos fala que o melhor caminho é o caminho do meio, do equilíbrio. Porque esse caminho, lá no final, tem um personagem que disse para nós: vinde a mim todos que sofreis, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E vinde a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Que é a sua filosofia, é o seu evangelho, é a sua boa nova. Qual o nome que nós vamos dar? É a escolha pessoal. Posso não ter uma religião, mas eu posso ter uma religiosidade de amar o próximo como a si mesmo e a Deus. Porque quando eu começar a entender que o meu caminho é o amor, é a única ferramenta que nós vamos ter para nós começarmos o processo de mudança, de renovação de atitudes mentais, nós vamos mudar. Mas nesse caminho nós vamos tropeçar? Vamos. Nesse caminho nós vamos cair, Pedro? Vamos. Nesse caminho haverá espinhos, pedras, ranger de dentes? Haverá. Mas a decisão de prosseguir é minha, é individual. Porque o caminho é aquele que vai nos levar lá. É este caminho que vai nos levar lá. Que iniciemos nesta vida, agora, nesse momento, com todos os tropeços que possam acontecer, a mudar, a renovar. Porque é o único caminho que nós temos para, quando chegarmos no nosso final da nossa encarnação, porque ninguém vai ficar eterno. Uma hora nós vamos. E na nossa prestação de conta, conosco mesmo, que não existe um tribunal, é a nossa consciência que vai falar: Pedro, aquele dia você falou, mas não fez. E eu tenho que responder para mim mesmo: por que eu não fiz? Sem desculpismo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre nesse caminho, para que possamos conseguir vencer e mudar. E muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Vamos nos manter nessa sintonia e refletir sobre as palavras do nosso irmão, que carinhosamente nos trouxe e que muito vai ajudar no nosso processo evolutivo. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado a Deus, ao nosso Criador. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de todos os nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti
brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Nós vamos passar para a segunda etapa das nossas atividades, a fluidoterapia, e quem dela quiser fazer, ter o benefício da fluidoterapia, aguarde nos seus lugares, que serão chamados, e aguardem em silêncio, em oração, mantendo o pensamento elevado, que assim também vai contribuir para os nossos médiuns executarem a fluidoterapia com mais sucesso. Obrigada.